Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Amém? Igreja, se nós queremos alcançar o nosso projeto, se nós queremos alcançar aquilo que nós escrevemos neste panfleto, aquilo que nós almejamos para a nossa casa, para a nossa família, para nós mesmos espiritualmente, nós devemos ter uma direção, nós devemos saber aquilo que nós queremos e aonde queremos alcançar, aquilo que nós queremos atingir. Nós devemos ter um alvo. Nós precisamos aprender que para a gente conquistar algo, coisas velhas têm que sair. Para a gente conquistar algo novo, aquilo que é velho precisa ser deixado. Se eu, até semana passada, na quarta-feira retrasada, eu citei isso. Se eu quero pôr uma planta nova nesses vasos, se eu quero pôr algo diferente, algo menor, eu preciso primeiro tirar essas que estão aqui para abrir espaço no vaso e assim eu poder colocar algo novo ali dentro. E muitas vezes o que acontece com as nossas vidas é que nós não temos uma direção correta, nós não sabemos o caminho que nós devemos seguir para alcançar os nossos objetivos e nós vamos entulhando um monte de coisas que já não conseguem nos trazer benefícios, já não conseguem nos trazer algo de bom, mas nós estamos carregando, nós estamos levando essas coisas e infelizmente muitas pessoas levam essas coisas ano após ano. E se nós não aprendermos, como eu disse no começo do culto aqui, através do conhecimento, parar de sofrer, nós vamos continuar carregando essas coisas, nós vamos continuar levando essas coisas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e o ano que vem nós vamos estar aqui, projeto de vida 2025, e a pessoa não alcançou nada. Por quê? Porque ela ainda está levando cargas passadas, ela ainda está levando coisas que não vão levar ela para o alvo, que não é o caminho para ela alcançar. Igreja, tem pessoas, tem situações, tem coisas que nos envolvem, que fazem parte do nosso caminho, mas isso não indica que você deva levar contigo. Às vezes aquela situação participou da tua vida naquele momento, naquele ano, mas no próximo, ou no próximo mês, aquilo já não faz mais parte de você, aquilo já tem que ser deixado para trás. Mas nós ficamos levando, ficamos carregando essas coisas. Aqui, nesse Salmo 119, versículo 37 que nós lemos, ele é dividido pelas letras hebraicas, e eu quero só ler o que faz parte aqui desse versículo, o contexto desse versículo, na verdade. No 33 ele diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-los-ei até o fim. Ele está dizendo assim: eu preciso aprender, eu preciso entender. Igreja, por mais que nós lemos isso aqui, se Deus não nos ensinar, esquece. Se Deus não nos revelar o que está aqui escrito, você nunca vai aprender. Sabe por quê? Porque quando isso aqui foi escrito para confundir os sábios. Alguém já leu esse versículo? Foi escrito para confundir os sábios. Então, se você for de qualquer jeito, na sua sabedoria, querer ler o que está aqui, esquece, você vai ficar mais ignorante do que antes de que você começar a ler. O próprio salmista aqui, ele fala assim: Senhor, me ensina, que eu possa entender aquilo que está aqui. Ele fala aqui, que eu possa entender os seus estatutos, para que eu possa guardar, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós muitas vezes somos crentes, igreja, e não entendemos que a palavra que sai do altar, ela chega na sua mente, no seu ouvido, na janela da alma, que são os seus ouvidos, e se você estiver com ela fechada, cai numa terra seca. E o que acontece? Saiu da porta para fora, o inimigo vem e arranca, acabou, você não lembra de mais nada. Nós não entendemos que quando a palavra sai daqui,
nós precisamos pedir para que o Senhor nos revele ela. Que eu possa guardar aquilo que está sendo pregado, que a Bíblia fala até, Jesus conta uma parábola sobre isso, ele fala assim, a semente tem que cair numa terra boa, para que ela produza frutos. Mas nós não entendemos isso, e muitas vezes as pessoas estão sentadas, estão ouvindo a palavra, estão participando de projeto em cima de projeto há 10, a 15, a 20 anos, e não têm uma vida restaurada, não tem uma vida mudada. Agora eu quero falar para vocês, o problema é Jesus. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quebrando todo o principado, toda a potestade, todo o inferno para poder ressuscitar. Vocês acham que o problema é Jesus? Não é. O problema somos nós, que passa ano e entra ano, e continuamos carregando, muitas vezes maldições hereditárias, muitas vezes maldições que acompanham a nossa família há anos. Estamos vendo se repetir na nossa vida, na nossa casa, aquilo que os nossos avós viveram, aquilo que os nossos pais viveram, e aceitamos, e deixamos e permitimos, sem lutar, sem entender. É por isso que o salmista fala aqui, ensina-me, Senhor. Olha o versículo 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Ele fala que eu possa entender. Sabe o que a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 1 ao 3? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá. O salmista está fazendo isso, ele nem tinha o Novo Testamento, ele não tinha os livros de Tiago, e ele está dizendo aqui, Senhor, dá-me entendimento. Se nós queremos viver uma vida nova, um projeto de vida, algo novo, alcançar a vitória, conforme está escrito nesse panfleto, igreja, não dá para a gente continuar fazendo as mesmas coisas e querendo resultado diferente. Nós precisamos entender que eu preciso mudar. Coisas do meu passado não podem mais ficar ali. O próprio Jesus fala, eu nem tinha preparado isso, mas vamos pegar aqui, João capítulo 10, versículo 4, vamos ver se é isso. João capítulo 10, versículo 4, vamos ler o 3 também. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, as traz para fora. Aí continuando o versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui no capítulo 10 do livro de João? Muitas vezes eu vou te tirar da tua zona de conforto, muitas vezes eu vou ser obrigado a tirar você do seu aprisco. O que Jesus está falando ali? O pastor abre a porta e põe as ovelhas para fora. Elas vão ter que procurar sustento, elas vão ter que procurar água, elas vão ter que se defender dos animais, porque ali dentro do aprisco elas estão guardadas. É que nem o meu cachorro, eu tenho um cachorro lá que dorme na cama. Eu tenho medo se um dia aquele cachorro se perder na rua, ele vai morrer de fome, porque ele come junto com a gente. Meu pai sabe disso, que nós levamos ele para o rancho, ele come no pé da gente assim, ó. Ele fica ali sentado esperando a comida. Ele bebe a água que eu ponho até gelo lá para ele não ter água quente. Ele tem tudo ali. Aí um dia alguém chega lá, a Rafaela ou alguém, sem querer, deixa a porta aberta e ele sai. Aí ele vai ter que aprender a achar comida, ele vai ter que aprender a achar água, ele vai ter que aprender um monte de coisa. Igreja, isso não é ruim, mas ninguém gosta de sair da zona do conforto. Ninguém gosta de deixar aquilo que há tanto tempo acompanhou sua vida.
Eu até às vezes quando eu estou ensinando, quando eu estou dando aula, eu brinco. Tem pessoas que têm demônio de estimação. Tem pessoas que andam de mão dada com o capeta. Capetinha, né? Não com o chefe lá, com Satanás. Mas anda de mão dada com o demônio. E fala assim, ó, você continua agindo ali, eu não vou fazer nada, mas você deixa eu fazer umas coisinhas aqui, tá bom? E os dois concordam. E eles continuam. E aquela carga vai indo de ano após ano. Por quê? Porque ele não quer lutar contra aquilo e ter que deixar aquilo. Porque já acostumou lidar com aquela situação. Já acostumou lidar com aquilo. Mas aqui o salmista, no Salmo 119, versículo 37, ele fala assim, desvia de mim essas coisas do meu caminho, tira dos meus olhos, porque eu quero alcançar, eu quero viver. Dá-me o entendimento, ensina-me. Aí no versículo 35, faze-me andar na verdade. Esse é o mais forte, igreja. Faze-me, o que é isso? É uma imposição. Tem coisas que eu peço, tem coisas que eu mando, faz. O salmista está dizendo assim, pode fazer, Senhor, eu dou liberdade. Pode agir na minha vida, eu dou liberdade. Pode fazer, sabe o que ele está querendo dizer? Eu, com as minhas próprias pernas e a minha decisão, não vou tomar a decisão de fazer isso. Porque eu sou limitado, eu não consigo. Então, faz, querendo ou não, vamos usar o texto que nós lemos de João 10, versículo 4, ele está dizendo assim, pode abrir a porta. Eu vou passar dificuldade para achar comida, eu vou passar dificuldade para achar água, eu vou passar dificuldade para me alimentar, para achar um lugar para dormir, mas pode abrir a porta, pode fazer. Eu vou me virar, eu vou dar meu jeito, eu vou correr, faze, Senhor. Igreja, muitas coisas nas nossas vidas, Deus vai ter que fazer, Deus vai ter que agir. E se nós não deixarmos essas coisas para trás, infelizmente, Ele vai vir e vai abrir a porteira para que você seja induzido a deixar aquilo, para que você tenha que tomar uma atitude contra aquilo. Você poderia fazer isso normalmente, você poderia tomar essa decisão normalmente, mas muitas vezes nós preferimos a sombra e a água fresca, nós preferimos o aprisco, nós não gostamos quando a porteira é aberta e nós somos obrigados a sair. Como que nós vamos alcançar os nossos projetos, igreja? Se nós não entendermos a direção correta, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Deus espera de nós. Como que nós vamos entender o versículo de Êxodo 33, 14, que está aí no panfleto, que diz assim, eu irei com você e lhe darei a vitória. Não é você, não é as suas atitudes, é você olhar para o caminho certo, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai agir, é Deus quem vai operar. Eu quero citar algumas pessoas que olharam na direção errada. Eu quero citar para vocês Eva. Eva tinha todo um jardim para andar, para colher, para trabalhar, para se dedicar, para desfrutar. Mas acredito eu que todos os dias ela estava onde? No meio do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha toda uma bênção que era a criação. Igreja, vocês já pensaram abraçar um leão? Dormir encostado num leão? Que delícia que deve ser aquela juba. Você já pensou poder, junto com um gavião ali, passar a mão nele? Não tinha maldade. Tudo isso era possível. Não tinha ferocidade nessa época. A Bíblia fala que a terra não tinha espinhos, não havia maldade no mundo. Mas todos os dias ela olhava para onde, igreja?
para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias ela olhava para a árvore, que era a única árvore que Deus havia falado o quê? Dessa não comeis. Nem você, nem seu marido. Mas na verdade foi falado para o marido, né? Nem você, nem sua esposa. No entanto, ela foi e comeu. E se desviou do seu caminho. Quero citar outro exemplo para vocês. Moisés. Primeira vez o povo precisou de água, pediu água, ele falou, vai lá e bate na rocha, que a rocha vai dar água. Ele foi lá, bateu na rocha, água. Todo mundo, Moisés é o cara, Moisés deu água. Bateu com o seu cajado lá e a água saiu. Na segunda vez a Bíblia fala que Deus queria ser exaltado e não o cajado. Está escrito. Então ele fala para Moisés, vai lá e fala com a rocha. Dá ordem para a rocha. E a água vai sair. A água vai jorrar. E aí o que Moisés faz, igreja? Novamente ele bate na rocha. Errou. Olhou para o lado errado. Ele estava irado. Ele estava bravo com o povo. No momento de nervosismo, igreja, nós não podemos tomar atitude. No momento de nervosismo, você tem que engolir. Eu até falei para Simone hoje. Eu fui aspirar a piscina lá de casa, o cabo não saía de dentro do outro cabo, porque é um cabo dentro do outro, né? Então ele fica maior para você aspirar o fundo. Aí eu lembrei, falei, a Rafaela estava com esse cabo dentro da piscina e ela entortou o cabo. Igreja, naquele momento, se ela tivesse acordado, é que eu aspiro a piscina às 6:30 da manhã. Se ela tivesse acordado, ela tinha apanhado um tanto, porque eu passei uma raiva para tirar o cabo de dentro do outro. Ela tinha apanhado muito. Mas aí passou. Eu consegui aspirar, eu consegui tirar o cabo. Passou. Aí eu já comentando com a Simone falou, mas você tem que bater nela. Eu falei, não, ela estava brincando. Mas por quê? Porque passou. Não tomei atitude na hora. E realmente ela estava brincando. Você acha que ela ia imaginar que ela ia entortar e o cabo não ia sair de lá de dentro? Mas na hora, se eu pego ela, eu tinha arrebentado ela. Porque eu já tinha falado para ela que aquele cabo de aspirar a piscina não é coisa dela brincar. Porque outro dia ela entortou a ponta dele e eu não conseguia encaixar a peneira. Eu tive que ir lá com o martelo e com o alicate e desentortar a ponta. Eu falei, não mexe mais nisso. Mas não, foi lá, mexeu de novo. O momento nosso de ira, muitas vezes nós tomamos atitudes erradas. Moisés, no momento de ira dele, ele perdeu a direção, ele perdeu a visão, ele perdeu o caminho, ele perdeu a chance de entrar na terra prometida. Sim ou não? Porque depois que ele bate na rocha, Deus fala, o que eu falei para você, Moisés? Falar com a rocha. Por que você bateu? Por causa da tua atitude. Você não entra na terra prometida. Por causa da sua atitude, você não vai fazer parte da comitiva que vai entrar na terra prometida. E todo mundo sabe que ele chega diante da terra prometida, Deus fala, sobe um monte, olha. Viu a terra? Viu? Você vai morrer aí. Passa o cajado para Josué, que é ele que vai conduzir o povo. Ele que vai levar o povo para dentro da terra prometida. Você quer alcançar suas coisas? Não erre o caminho, igreja. Quando você erra o caminho, você vai ter que voltar, você vai ter que achar um retorno, você vai ter que achar um desvio para retornar para o caminho. E nisso você perde tempo. Nisso você perde. Porque você vai ter que refazer um caminho que era só você seguir, mas você errou. Outra pessoa que errou o caminho, Saul. Saul era rei. Saul, igreja, Saul, eu acho que todo mundo deve saber isso, mas é difícil, e eu vejo isso até hoje. Nós somos limitados. Um dia eu posso ser o pastor júnior da igreja Sou de Cristo, que fundou a igreja Sou de Cristo, em 2018. Mas um dia eu posso estar lá com meus 60, 70 anos. Vamos falar 60, vai para ficar mais fácil.
mais 18 anos, com 6, com 24 anos de ministério, e eu não vou ser eterno. E alguém jovem pode aparecer no meio da igreja e ser a pessoa que vai dar continuidade no trabalho, ser a pessoa que vai dar continuidade na igreja. E eu preciso entender que eu não sou eterno, eu não vou ficar para sempre. Preciso aprender a lidar com isso. E Saul tinha do lado dele um grande homem de guerra, fiel a ele, chamado Davi. Mas aí as pessoas começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. As pessoas começaram a exaltar Davi porque ele vencia as guerras. E Saul começou a olhar para Davi com inveja. Saul começou a olhar para um caminho que é difícil depois você voltar, porque aquilo enche o seu coração de ódio, aquilo enche o seu coração de mágoa, aquilo encheu o coração de Saul de homicídio, a ponto dele tentar matar Davi várias vezes, a ponto de num jantar ele pegar uma lança e jogar, e se Davi não desvia, tinha encravado Davi na parede com aquela lança. E Davi fala: o que eu te fiz, cara? O que eu te fiz? Porque nem ele entendia o que estava acontecendo. Sabe por quê? Em vez de Saul olhar, Deus me preparou um ajudante, Deus me preparou um bom servo, um general de guerra, e ele vai me ajudar nessas batalhas. E Davi era leal a Saul. Não, ele preferiu olhar para Davi como um opositor, ele preferiu olhar para Davi com inveja. Resolveu alguma coisa isso, igreja? Quando Saul morreu, quem que assumiu o trono? Todos conhecem a história, não preciso ficar contando. Davi. Tinha como mudar alguma coisa? Não. Agora, como que Saul morre? Numa guerra, ficando endemoniado, cheio de ira, cheio de mágoa. O rei de Israel, numa situação daquela, o primeiro rei de Israel. Por quê? Porque olhou na direção errada. Olhou na direção da inveja, olhou na direção da disputa. E é engraçado que Davi não disputava, era uma disputa solitária. Eu escutei uma coisa essa semana de uma passageira que é verdade. As pessoas olham para você e para aquilo que você diz através das suas dores. Então ela tem as suas dores, e dores que eu estou dizendo são dificuldades, traumas. E às vezes o trauma é alguma coisa de perseguição, alguma coisa psicológica na cabeça. Aí você olha para a pessoa já fala: por que você está me olhando assim? Eu falo: nada, estou te olhando. Não, mas você me olhou diferente. Não, às vezes eu não estou até inocente com o negócio, mas a pessoa tem um trauma naquela área. A pessoa tem uma dificuldade naquela área. Acredito que Saul, quando ele olha para Davi, ele tinha dificuldade de aceitação própria, de aceitação no seu reino. Até por ele não ter matado Golias, porque ele era maior que Davi, ele era homem de guerra e Davi não era. Davi era um rapazão, e no entanto ele vai lá com uma atiradeira e mata o gigante Golias. Então às vezes ali naquele momento ele começou a olhar para si como uma pessoa fraca. Davi não tinha nada a ver com aquilo. Mas se você olhar para a direção errada, igreja, você vai errar o caminho, você vai errar a forma de alcançar. E o que mais tem nesse mundo é um monte de demônios, um monte de pessoas usadas por demônios também, para te fazer errar o caminho, para te fazer sair do caminho, para te desviar do objetivo. Outra pessoa, duas pessoas na verdade que erraram o caminho, Nadab e Abiú. Olha, bom nome para pôr nos filhos aí, quem está grávida aí, ó, Nadab ou Abiú. Aí, Esther, pega essa dica. Se for homem, Nadab. Depois o próximo, Abiú. Igreja, eram filhos de sacerdote.
eram filhos de Arão, o primeiro sacerdote. Estavam ali a trabalho do templo. A partir do momento da morte de Arão, um deles assumiria como sacerdote. Um deles levaria fogo no altar. Mas um dia, os dois resolveram levar fogo no altar. Ah não, hoje nós vamos lá levar o fogo, mas não era a incumbência deles. Resolveram desobedecer. E pegaram o incensário, colocaram incenso, colocaram fogo, e ambos, os dois filhos de Arão, o sacerdote da época, vieram até o altar para acender o incensário do altar. E a Bíblia fala que a hora que eles derramaram o fogo no incensário do altar, o fogo consumiu os dois. O fogo que pegou naquele incensário do altar veio e queimou os dois vivos, matando os dois. E sabe como é chamado esse texto na Bíblia? Lá no livro de Levítico capítulo 10, fogo estranho. Não era o sacerdote, era o filho do sacerdote, mas não era o sacerdote. Olharam para uma direção errada. Não, nós podemos fazer, nós vamos fazer. Por que nós somos diferentes do nosso pai? Nós também somos sacerdotes, mas o encarregado daquele momento era Arão. E a hora que eles chegam ali, são consumidos pelo fogo. Na frente do altar, na frente da igreja, a ponto de Moisés, depois da ordem, vai lá e põe eles num pano lá, enrola eles num pano e leva para fora da cidade. Leva para fora da tenda. Olharam para uma direção errada, igreja. Sei lá o que eles pensaram. Orgulho de ir lá e pôr fogo no incensário. Ser visto pelas pessoas. Direção errada. Pagaram um preço alto. Pagaram um preço muito alto. Um dia também Miriam, que era irmã de Moisés, fez um complô com Arão lá e falaram assim, nós também podemos levar esse povo, conduzir esse povo. E começaram a falar mal de Moisés, igreja. Entraram numa confusão, num caminho de murmurar contra Moisés. Nem se atentaram que Deus apareceu para Moisés em uma sarça ardente. Nem se atentaram que através de Moisés, 10 pragas foram manifestas no Egito e a última matou os primogênitos de Israel. Nem se atentaram que quando o povo chegou diante do mar e não tinha para onde ir, porque para frente era água e para trás era o exército inimigo, Moisés tocou nas águas e o mar não se atentaram para nada disso. Só murmuraram e falaram mal de Moisés. A Bíblia fala que imediatamente Miriam ficou leprosa. Na hora ficou leprosa. Aí Moisés vem diante do Senhor e fala, Senhor, a minha irmã está leprosa. Deus fala, o que se faz com o leproso, Moisés? Tem que mandar para outra cidade lá. Então manda. Está leprosa, manda para lá. Aí o Miriam, você tem que... mas é porque eu não sei o que, eu me arrependo. Não é eu, é Deus. Tem que ir para lá. Aí Moisés vem de novo, intercede pela irmã. Aí Deus falou, Moisés, por causa da tua intercessão, fala para ela ficar 7 dias lá. Depois ela vai ficar 7 dias da purificação. E aí eu curo ela. Mas por que, igreja? Porque olhou para o lado errado. Aí eu posso. Mas não sabe o preço que Moisés pagou para estar ali. Tem pessoas que nunca vão alcançar o seu projeto, sabe por quê? Porque querem aquilo que é do outro, querem aquilo que é do seu amigo, do seu vizinho, do seu companheiro de trabalho, do seu parente. Só que não sabem o que a pessoa pagou para estar ali. Não sabem quantas vezes ele orou e pediu e Deus falou com ele. Não sabem o peso que é estar ali. Mas querem, acham que pode. Miriam achou que podia, ficou leprosa. Nadab e Abiú achou que podia, morreram. Moisés achou que podia, não entrou na terra prometida.
Eva achou que podia, morreu e trouxe morte para as nossas vidas, entregou o reino que era de Deus para Satanás, e depois Jesus teve que vir reconquistar. Igreja, muitas vezes nós esquecemos o caminho certo, o caminho verdadeiro, perdemos a direção, e com isso nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A direção que Deus tem para a Rose não tem para mim. A direção que Deus tem para o Schubert e para a Adriana não é para mim e para a Simone. E eu não tenho que almejar o que é deles, e assim eles também não almejar o que é meu. Porque é muito pesado, e cada um suporta aquilo que é teu. Cada um tem a cruz do tamanho exato da fenda ali na frente que você vai precisar passar, e a hora que você deitar ela lá, ela vai conseguir te dar a condição de você atravessar para o outro lado. Agora, se você quiser a cruz do outro, às vezes você não vai conseguir passar. Se você quiser a cruz do outro, às vezes a cruz do outro é mais pesada, você não vai conseguir carregar. A hora que chegar lá, você vai deixá-la no caminho, a hora que chegar lá, não tem cruz para passar. Cuidado com o caminho, cuidado para você não perder a direção, olhar na direção correta. O salmista fala aqui: desvia os meus olhos, que eu não olhe para a direção errada. Aqui na onde nós estamos lendo e comentando no 35, ele fala: faze-me, ou seja, pode impor na minha vida, porque tem coisas que eu não vou conseguir fazer, tem coisas que vão ser difíceis para mim, tem coisas que vão ser difíceis eu tomar decisão. Outra pessoa que olhou na direção errada, Judas Iscariotes, foi escolhido por Jesus, fazia parte dos 12, chamado para um ministério diferenciado, viu milagres, viu sinais, viu maravilhas, andou com Cristo, e no entanto, trocou tudo por 30 moedas de prata. Trocou tudo por dinheiro. Trocou tudo por uma prosperidade que ele nem desfrutaria, porque a hora que ele viu que Jesus foi condenado, ele foi lá, jogou as moedas de volta e se enforcou. Perdeu a direção, igreja. Perdeu o caminho correto. Se nós queremos alcançar o nosso projeto, nós devemos entender o nosso caminho. Tem coisas que tem que ficar pelo caminho. Tem caminhos que nós não devemos olhar, como o salmista está dizendo aqui: desvia os meus olhos. Tem coisas que nós não podemos. Tem coisas que não nos pertencem. Tem coisas que vai fazer nós nos desviarmos do caminho correto. Versículo 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Cuidado com os teus desejos, cobiça. Cuidado com as suas vontades, aquilo que você cobiça. Miriam cobiçava o cargo de Moisés. Nadab e Abiú cobiçava o cargo de Arão. Eva cobiçava o conhecimento do bem e do mal. E todos erraram o caminho por causa da cobiça. Nós precisamos aprender a colocar diante do Senhor e falar como está nesse versículo da nossa campanha, igreja. Senhor, é isso que eu projeto para a minha vida. Mas o Senhor me dê a vitória. O Senhor vai na minha frente e me dê a vitória. Esse é o caminho correto. Não eu fazer, não eu tomar atitudes erradas para conseguir alcançar. Não eu errar o caminho para poder chegar onde eu quero chegar e depois chegar cheio de problemas. Eu tenho um amigo que ele conversa, nós conversamos muito, ele fala para mim que a oração dele é assim: Senhor, que eu não tome nenhuma atitude que dê autoridade para Satanás
para que ele me prenda. Que eu não tome nenhuma atitude que dê autoridade para o inimigo, para que ele me aprisione. Vou falar uma situação que todo mundo entende. A política do Brasil. Todos têm o rabo preso. Todos estão aprisionados. Com raras exceções. Ninguém pode delatar ninguém. Por quê? Porque todos estão aprisionados. Ou roubaram aqui, ou sonegaram ali, ou desviaram ali, ou foram cúmplices em alguma coisa. Então ninguém consegue fazer nada. Por quê? Porque estão aprisionados. Eles acham que são livres. Acham que estão desfrutando de uma liberdade, mas não estão, porque eles estão presos. Eles não podem fazer nada. E aqueles ainda que não roubaram, não sonegaram, não receberam benefícios ilícitos, estão presos com o medo. Porque eles falam, se você falar, nós te mata. Porque todos ali, estão errados. Então, se você falar, nós vamos nos juntar e te matar. Igreja, muitas vezes nós permitimos que o diabo nos prenda. Nós permitimos que o diabo venha e nos coloque numa prisão com as nossas escolhas, caminhos errados. E como que nós vamos alcançar a nossa vitória se nós dependemos de Cristo, igreja? Quem está lá no mundo, o diabo ajuda. Depois ele tira. Mas lá no mundo é outra coisa. Agora nós que somos cristãos, não tem como nós alcançarmos as coisas de Deus se nós não tivermos um caminho correto diante do Senhor. Não podemos deixar o inimigo nos aprisionar. Não podemos deixar o inimigo nos prender. Olha o 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ele está usando duas palavras, me desvia e me dá vida. Me desvia de mim mesmo, para que eu tenha vida. Ah, pastor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Legal, ele conhece as suas necessidades e ele vai lhe dar. Quarta-feira eu falei aqui, nenhum passarinho morre de fome, nenhum lírio fica sem se vestir, e hoje eles existem e amanhã é lançado no fogo. E a Bíblia ainda fala, vocês valem mais que eles. Mas não, nós não entendemos, e aqui eu estou falando de um Salmos escrito há 4.000 anos atrás, acredita-se, onde o cara não tinha nem o Novo Testamento. E ele está dizendo aqui, me desvia, Senhor, e me vivifica no teu caminho. Desvia de mim mesmo, das minhas vaidades, dos meus desejos. Até quarta-feira eu falei aqui, eu sempre comento isso, fazem 24 anos praticamente que eu trabalho com carro, desde 97. Eu gosto de carro, eu gosto de trocar carro. E todos os dias eu estou dirigindo, todos os dias o diabo fica ali, troca o carro, compra outro carro. Por quê? E vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, nada, ele quer me aprisionar. Ele quer me travar. Ele quer me manter preso. Ele quer que eu vá lá numa concessionária e tire um carro e depois não consiga pagar. É isso que ele quer. Então eu luto. Agora, se Deus falar para mim daqui 2, 3 dias, ô pastor, pode trocar o carro lá que eu sou contigo, eu vou fazer. Porque lá em 2010, no finalzinho de 2010, eu orei e o Senhor falou para mim, vai lá e tira um carro zero. Estou contigo nesse negócio aí. Eu falei, Senhor, carro zero, você é louco? Nunca fiz isso. Pode ir lá tirar o carro lá. Eu tinha na época o nome negativado, era por causa de R$75, igreja. Mas eu falei, eu não vou pagar, pode negativar meu nome. Por causa de um problema. Depois, uma hora, vocês perguntam para mim, eu te falo pessoalmente. Por causa de uma tarifa de cartão de crédito, eu tinha cancelado a conta. Eu falei, não vou pagar, não vou pagar, pode negativar meu nome, negativou meu nome. Eu falei, Senhor, se eu for lá, passar minha ficha, não pedir avalista, e não pedir mais do que 2.000 de entrada, eu compro o carro zero então. Fui lá, passei a ficha, 1 hora estava aprovada, igreja, com 1.400 de entrada. Mas não é porque eu queria ostentar não, como ele está falando aqui, vaidade, não era isso não. Eu queria fazer uma reforma no fundo da minha casa,
E eu tinha visto formas de pegar crédito, o crédito estava caro, aquele Construcar, aquelas coisas estavam muito caras, e eu tinha um carro quitado. E aí eu pensei, eu posso vender meu carro e pagar a construção à vista, a reforma à vista. Só que daí eu fico a pé. Eu orei, coloquei diante do Senhor, o Senhor falou, pode ir lá e compra um carro zero. Porque é mais barato a taxa. Tudo era mais barato, não sei como é que está hoje, mas tudo era mais barato. Igreja, fui, comprei, eu pagava certinho, R$948 por mês. Nunca trazia uma parcela. Pagou tudo certinho, os 48 meses. Mas por quê? Porque o Senhor estava no negócio. Então se Ele falar para mim daqui 2 dias, vai lá e faz, eu vou fazer porque Ele está comigo. Mas pela minha vontade, pelo meu desejo, minha vaidade, não. Porque eu vou sofrer, eu vou ser aprisionado. E depois eu vou ter dificuldades para pagar, vou ter dificuldades para conseguir honrar minhas coisas. Vou ter dificuldades para honrar as coisas da igreja. Ele está falando aqui, ó, me desvia para que eu tenha vida. Me desvia para que eu consiga viver. Me desvia para que eu seja vivificado. Muitas pessoas aqui dentro, nesta noite, igreja, estão passando dificuldades, não estão conseguindo viver bem. Sabe por quê? Porque estão presas. Permitiram que o inimigo agisse de alguma forma que te prendeu. Fizesse alguma coisa na sua vida que te aprisionou. Tomou atitudes que te manteve, que está te mantendo cativo. Olha o que o salmista fala, me desvia para que eu tenha vida. Me desvia para que eu possa viver bem, para que eu possa ser vivificado. Eu oro, Senhor, quando vem esses pensamentos, eu falo, Senhor, tira isso de mim, porque eu quero ter vida. Eu não quero ficar preso numa parcela de carro. Eu não quero ficar preso numa parcela de casa. Eu já vendi uma casa que eu tinha muito melhor, muito maior, porque eu falei, eu não preciso ficar pagando esse valor de parcela não, passando dificuldade para pagar essa parcela, eu não preciso dessa casa desse tamanho não. Mas muitas vezes, depois que eu vendi carro, vendi tudo, comecei a viver. Por quê? Porque acabou a preocupação, acabou aquilo que me aprisionava, acabou aquilo que me mantinha preso. Ainda quando eu fui vender a casa, eu falei, Senhor, eu só vou saber se é o Senhor que está no negócio, se eu for falar para minha mulher, ela não ficar brava, porque mulher que gosta de casa, né? Eu falei para ela, ela falou, por que você não vendeu ainda? Eu falei, então nós vamos vender. Sentei na minha cadeira, chegou uma mensagem para mim, você sabe de uma casa para comprar aí no Gaivota 2? Eu falei, sei, a minha. Acha? Eu falei, verdade, a minha. Mas tua mulher está de acordo? Eu falei, está de acordo. Então vamos sentar e vamos resolver. Igreja, eu não estou brincando, quando as coisas de Deus acontecem de uma forma que você não entende. Desvia-me para que eu tenha vida. Quer alcançar os seus projetos? O grupo de louvor pode vir aqui, igreja. Quer alcançar seus projetos, igreja? Entenda o caminho. Direcione a tua visão para o caminho. E não deixe que nada te desvie. Não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe que nada te aprisione. Não deixe que nada te tire da direção, assim como tirou Eva e Adão, assim como tirou Saul, assim como tirou Nadab e Abiú, assim como tirou Moisés, assim como tirou a irmã de Moisés. Igreja, muitas vezes nós permitimos essas coisas. Nós permitimos aquilo que nos aprisiona. Nós permitimos aquilo que nos mantém cativo. Ai, mas nossa, minha vida está tão difícil, eu quero morrer. Quer morrer por quê? Porque não se desviou dos caminhos errados, não se desviou das coisas que te aprisionaram, e agora você está preso. Não se desviou da mágoa, do ressentimento. Igreja, uma coisa que eu sempre, não é todo dia, mas constantemente eu tenho que lutar, é contra ódio, contra mágoa, contra ressentimento, porque de vez em quando o diabo vem, você viu o que fizeram com você? Você viu o que, então você, eu falo, Senhor, tira isso do meu coração, não é a minha vontade, eu não quero ficar pensando nisso, mas o que o diabo quer? Ele quer que você fica matutando aquilo, ele quer que você fique alimentando aquilo, para você se desviar, para você ficar cativo. Assim é na sua vida, eu não sei em que área,
Mas ele fica ali, ó, faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá, ó, o fulano lá te maltratou, você viu? Tem que devolver, tem que responder à altura, porque ele quer te aprisionar, ele quer te manter preso, ele quer te escravizar. Se você quer alcançar os seus projetos de vida, se você quer alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, largue aquilo que ficou para trás, igreja. Deixe as coisas pelo caminho. Tem coisa que tem que ficar para trás. Pegue a direção correta e não deixa nada te desviar, nada te tirar do foco, nada mudar a sua direção. Nem inveja, como nós vemos aqui no caso de Saul, nem desobediência, como nós vemos aqui no caso de Nadab e Abiú. Não deixe nada te tirar da direção, ódio, mágoa, ressentimento, posição, nada. A Bíblia fala assim, ó, seja como uma criança. Você já viu uma criança, igreja? Tudo para eles está bom, não é? Tudo para eles é festa, tudo para eles é alegria, tudo para eles é novidade. Não ficam olhando a casa, não ficam olhando o carro, não, eles querem passear, eles querem andar, eles querem viver. Eles querem aquele momento. É nós que muitas vezes permitimos o aprisionamento. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Você que trouxe o seu projeto, que tem ele aí na sua mão escrito, segure na sua mão. Se você não trouxe, ore por ele. Você que ainda não preencheu também, pode segurar na sua mão. Se quiser pode pegar ali no fundo um novo. Fique à vontade. Vamos orar neste momento, igreja. Aleluia, Senhor. Segure o seu projeto na sua mão. A Bíblia diz assim, em Romanos 8, capítulo 31 em diante: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que esses 3 versículos quer dizer, igreja? Quando Deus está no teu negócio, quando Deus está no teu projeto, quando Deus está no teu caminho, nada pode te atrapalhar. Aleluias. Quando Deus está à frente da sua vida, não é a tua vontade, não é a tua vaidade, não é os teus desejos, é a vontade do Pai. A Bíblia fala assim: quem pode intentar contra você? Ninguém. Ai, a vizinha pôs macumba, pastor, porque as coisas não vão para frente. Não era de Deus. Eu já contei uma história aqui e vou repetir, mesmo que vai tomar um tempinho, igreja. Eu precisava de um segundo carro em 2012. Eu tinha o Siena que eu tinha tirado 0, mas eu precisava de um segundo carro, porque a empresa estava bem, a empresa estava faturando, eu estava precisando fazer umas viagens, eu tinha outras filiais, então eu fiz um consórcio de 22 mil reais, e falei, não tenho dinheiro para lança, então eu vou pagando, hora que sair, Deus sabe os propósitos, eu compro um segundo carro para mim. E paguei acho que uns 8 meses aquele consórcio de 22 mil, uma parcela que cabia no meu orçamento, certinho, fiz tudo bonitinho, nada com loucura, nada de financiamento, consórcio. Um dia eu estava indo embora com a Simone, eu morava no Alto Rio Preto, a Simone falou, Ju, chegou uma mensagem aqui dizendo que um consórcio foi contemplado. Eu falei, deve ser algum cliente, né? Então, um monte de cliente? Qual que é a cota? Ela falou tal. Eu falei, essa cota é minha. Como assim? Eu falei, é o meu consórcio isso daí. Isso eu no sorteio ou no lance? Ela falou, no lance. Eu falei, meu Deus do céu, então é Deus mesmo, porque eu dei R$1.500 de lance. É só Deus para fazer esse trem sair desse jeito aí. Ela falou, então saiu. Cheguei lá no escritório, olhei e tal, tinha saído mesmo. Aí comecei a procurar carro, e carro de 22 mil era um carro um pouquinho mais antigo, né? E eu tinha um 0 na garagem praticamente. Aí eu achei uma Saveiro, igreja,
Diabo desgraçado tocou no coração do cara lá, o cara queria 32 mil, ele fez 31, ainda parcelou os 9 mil que faltavam. Eu falei, não irmão, mas não dá, porque vai ter que preencher o recibo, porque é consórcio, e você vai ter que confiar em mim que eu vou pagar esses 9 mil no cheque aí. Ele, não, eu faço tudo. Igreja, o diabo agiu naquele dia, e uma pessoa veio em mim e falou, não pastor, você merece, na época não era nem pastor, né? Você merece esse carro aí, uma Saveiro 2011, com 30 mil quilômetros, novinha, completinha. Eu era louco para ter uma picape, né? Falei, é agora que eu vou pegar esse trem. Peguei, igreja. 4 parcelas de 1.500. 1.500, 6 parcelas de 1.500. Paguei a primeira, paguei a segunda, na terceira já foi engasgando, a quarta já não tinha dinheiro. E eu faço muita caminhada, né? E um dia eu estava caminhando, eu falei assim, eu estava orando, né? Caminhando e orando em espírito, né? Eu falei, diabo desgraçado, Senhor, pois inveja na minha Saveiro. Hoje não estou conseguindo pagar as parcelas de R$1.500, e não é difícil de eu pagar essa parcela, não. É inveja do fulano, é inveja do ciclano, e eu orando desse jeito. E todo mundo era o problema, igreja. Eu nunca vou esquecer. A hora que eu estava descendo da caminhada, o Espírito Santo falou assim no meu coração, não é inveja de ninguém, é porque não era para você comprar um carro de 31 mil, era para você ter comprado um carro de 22 mil, porque nesse eu estava no negócio, e vou te falar mais, você vai perder tudo. Igreja, eu não estou brincando, eu vendi a Saveiro, eu perdi tudo, eu não sobrou R$1 na minha mão daquele carro. Tudo que eu investi naquele carro, tudo que eu paguei, as 8 parcelas, o que contemplou os 6 mil que eu já tinha pago, eu perdi tudo, não me ficou R$1 na minha mão. E o Espírito Santo falou assim para mim, falou, foi por causa da tua ganância que você perdeu, era para você ter comprado um carro de 22 mil reais, eu estaria com você no negócio, nesse daí eu não estou. E eu entendi, eu falei, diabo desgraçado, ele me amarrou, ele fez com que tudo dê certo. Igreja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos dará todas as coisas? Quem pode intentar contra as nossas vidas, com macumba, com isso, com aquilo? Porque é Ele que nos justifica. É por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 37, ele fala, Senhor, desvia os meus olhos da minha vaidade, para que eu possa ser vivificado. Ele está dizendo de uma forma bem simples, igreja, me desvia das minhas vontades e desejos, para que eu possa viver e não ser escravizado. Eu vou falar de uma forma que você entenda, desvia os meus olhos do adultério, para que eu não seja escravizado e venha perder o meu casamento. Desvia os meus olhos das drogas, para que eu não seja escravizado e venha ser um viciado. Me desvia os meus olhos da ganância, do egoísmo, para que eu não venha roubar, matar, para poder alcançar os meus objetivos. É simples assim. Desvia os meus olhos da pornografia, para que eu não seja viciado. Me desvia os meus olhos, a minha vontade, dos vícios, cigarro, de maconha, de bebida, para que eu não venha ser um viciado, para que eu não venha ser um dependente químico, para que eu não venha ser um bêbado. Simples assim. Agora, quando é a vontade do Senhor, tudo vai dar certo. Não era minha vontade ter um carro zero, igreja. Eu nem achava que eu tinha condição e nem achava que um dia eu poderia ter. Mas aí o Senhor falou, pode ir lá e comprar o carro, estou contigo nesse negócio aí. Eu falei, Senhor, pode ir lá. Fui lá, passei as fichas para Dulce lá, deu tudo certo. Paguei as 48 parcelas. A Saveiro, que eu estava muito mais organizado, não consegui pagar. Não consegui pagar. Não consegui pagar. E perdi tudo. E Deus falou para mim, não é inveja de ninguém. Foi você que errou o caminho. O caminho era um carrinho de 22 mil, você estaria felizão com ele, seria uma bênção na tua vida, mas agora você vai ficar sem, e não tive condição. Quer alcançar os seus projetos de vida, igreja?
Desvia os seus olhos daquilo que é a tua vontade e o teu desejo, para que você possa ter vida, e Ele vai te dar tudo aquilo que você projetou. Ele vai te dar, Ele vai trazer para você, Ele vai trazer na sua vida.